Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos nossos convidados. Eu sou a Gabriela Salcedo, vou moderar essa conversa sobre racismo, xenofobia e estudante internacional. Também sou uma das candidatas da lista B, que é a lista que concorre para a representação estudantil para as eleições agora do Conselho Geral, com o lema dos alunos para os alunos. Temos aqui, entre os convidados, o Félix Imbalissá, de Guiné-Bissau. Ele é licenciado em Sociologia e é mestrando em Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade do Minho. Temos também a Lola Saiberdieva, de Uzbequistão, em Portugal, desde 2007. E ela é atualmente estudante de Estudos Orientais da Universidade do Minho. E temos Henrique Chaves, do Brasil, em Portugal, desde 2007. Ele faz parte da direção da Frente Antirracista. Primeiro, eu queria expor aqui a agenda da lista B em relação à condição do estudante internacional na Universidade do Minho. Essa condição ela é vista, ela é interpretada pela lista B como uma condição problemática e que ela precisa ser transformada, ela precisa ser melhorada. Para que essa transformação ocorra, a lista B ela propõe duas ações fundamentais: intervir no Conselho Geral com essas ações fundamentais. Uma delas é a inclusão dos estudantes internacionais como beneficiários de bolsas de ação social. Atualmente, os estudantes internacionais não têm direito à bolsa de estudo e eles também não têm direito aos complementos de alojamento, de mobilidade, entre outras coisas. E, principalmente, é o fim da propina. O fim da propina para todos os níveis de ensino, licenciatura, mestrado e doutorado, e para todos os estatutos de estudante. Então, para o estudante internacional e para o estudante nacional, a propina tem que acabar. E principalmente a propina, por quê? Né? Ela é um valor extremamente superior ao do estudante nacional. Por exemplo, se a gente pegar a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, uma licenciatura em Economia para um estudante nacional fica 697 euros por ano. Para um estudante internacional, fica 4.500 euros por ano. Um mestrado para um estudante nacional é 1.250 euros. Para um estudante internacional CPLP, 3.500 euros. Para um estudante internacional de outros países, 4.500 euros. Eu vou pegar o meu caso, né? Eu sou estudante de doutoramento de Sociologia e fiz o mestrado na Universidade do Minho, também em Sociologia, no ICS. Em 2018, quando eu entrei, era tudo igual. Então, tanto eu como o estudante nacional pagava o mesmo valor. Era 2.000 euros o mestrado, o todo, então, era 1.000 euros anual. Né? Hoje em dia, esse valor já mudou. Então, o mestrado para o estudante nacional, hoje em dia, no ICS, é 1.250, para o internacional CPLP, 1.400, e para o internacional de outros países, 2.000 euros. E aí eu fiquei curiosa para saber qual era, né, do bolo orçamentário de receita da Universidade do Minho, quanto a Universidade do Minho arrecadava com propina de aluno internacional e quanto que ela arrecadava com propina de aluno nacional. Eles não fazem essa diferença. O bolo da receita é um bolo só, eles não falam quanto que vem de internacional e o quanto que vem de internacional. Mas aí, no último relatório de 2019, eu achei um trecho muito interessante que diz o seguinte. Vou ler agora. A rubrica de clientes, contribuintes e utentes registrou no período de 2019 o montante de 24.069.000 e tantos euros, evidenciando uma diminuição de 3.450.000 tantos euros face ao período de 2018, decorrente essencialmente da cobrança de propinas aos alunos, bem como da diminuição do valor da propina estabelecida para o ano letivo de 2019-2020. Então,
O que significa? Eles reclamam, né, que eles perderam 3.500.000 euros de 2018 para 2019, com a redução da propina, né? Então, a propina por ação da Assembleia da República baixou para 697 mil euros para os alunos internacionais. Isso ocasionou uma queda da receita da universidade. No ano seguinte, ainda não tem esse relatório orçamentário. A propina dos estudantes nacionais tinha de continuar a mesma. Só que, coincidentemente, houve uma subida exponencial, né? Desbaratinou o valor da propina do estudante internacional. Então, quer dizer, esses 3,5 milhões de euros que a universidade não podia mais arrecadar com o estudante nacional, ela quis tirar das costas do internacional. Então, a única coisa que a gente pode concluir é que a UMIN, a Universidade do Minho, ela faz uso de uma política discriminatória a título de angariação de receita, para cair dinheiro no bolso dela pelo suor do estudante internacional. Bom, além disso, a gente sabe que isso é evidentemente uma discriminação institucional promovida pela Universidade do Minho como política orçamentária da Universidade do Minho, mas a gente sabe que a discriminação que ocorre no ambiente institucional, no ambiente da universidade, no ambiente do estudante internacional enquanto um estrangeiro em Portugal, é muito mais do que esse, né? Existem as discriminações, atos de racismo, de xenofobia, que o estudante internacional pode sofrer no dia a dia dele. Então, pode ser de aluno para aluno, pode ser de professor para aluno, de funcionário para aluno, e é também no ambiente externo, né, da comunidade acadêmica, e o ambiente externo da comunidade. Assim, eu passo agora a palavra para os nossos convidados. Eu queria que vocês falassem da experiência pessoal de vocês, da luta de vocês no combate ao racismo, à xenofobia, da condição do estudante internacional. Quero que vocês se sintam à vontade para falarem o que vocês quiserem sobre esse tema. E eu também os instigo a responder por que nós não temos os mesmos direitos e por que não somos tratados da mesma forma. Henrique, eu passo a palavra primeiro para você. Olá a todos que estão a assistir. Muito obrigado pelo convite e boa sorte já agora para a Lista B, para esta campanha. E sobretudo por terem esse projeto anti-propinas. Quando eu estive na licenciatura e mestrado, sempre também me bati de várias formas contra as propinas aos estudantes. Na altura em que eu estava como estudante, quando entrei para o mestrado em Portugal, foi o ano que foi instituído, em 2014, as propinas para alunos internacionais, que foi criado no anterior governo de direita, que é liderado pelo PSD e CDS, Passos e Portas, foi criada essa propina, que serviu brutalmente para diferenciar estudantes e para criar uma categoria de estudantes que não havia em Portugal. Todos os estudantes que chegavam em Portugal, que eram de outros países estrangeiros, não tinham esse problema. Serviu para criar essa categoria e, claramente, para as universidades conseguirem salvaguardar financiamento através dessas propinas com os alunos internacionais. Desde aí, eu senti-me que havia um problema que ia, pouco a pouco, mais longe que os estudantes internacionais, que ia também chegar a estudantes que estavam cá em Portugal, imigrantes, que havia essa possibilidade muito, muito clara de acontecer, e que seria um entrave gigante a um ensino superior democrático, que a Constituição da República diz que deve ser um ensino superior democrático. A própria Constituição tem um ponto que o ensino deve ser tendencialmente gratuito em todas as suas fases, desde o ensino básico ao ensino superior. Por isso, essas introduções de propinas, tanto a propina geral para todos os alunos portugueses e tanto a propina específica para estudantes internacionais, é uma estrutura, uma instituição que vai contra os princípios constitucionais portugueses, que diz que deve ser tendencialmente gratuito. O que está acontecendo é um tendenciamento mais caro, não é? Ainda aqui, nos últimos 5, 10, 6 anos, as propinas para os alunos gerais têm reduzido o valor do seu valor geral. Uma outra questão que vem me preocupando é que essa distinção entre os alunos estrangeiros e alunos portugueses vai ter conotações e problemas também para quando o aluno estrangeiro
quer ter acesso a apoios, como estava a dizer a Gabriela há bocado, apoios sociais, mas também quando quer trabalhar na área da ciência, porque, ou seja, um dos princípios acadêmicos é que as pessoas que estão a estudar, né, nas instituições portuguesas universitárias possam fazer investigação e possam receber para essa investigação que está a fazer. Então, é por isso que eu faço parte da associação, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, porque é uma questão que se vem reivindicando, que é as pessoas que fazem ciência terem qualidade e direito de trabalho quando estão a fazê-lo. E como também muitos estudantes de doutoramento e de mestrado são também bolseiros de investigação científica, há um outro problema que se coloca, que é o reconhecimento de diplomas dos alunos que vêm para Portugal e que muitos deles são brasileiros, porque os estudantes brasileiros são na maioria, neste momento, entre os estudantes internacionais, mas há aqui um problema muito grande de reconhecimento de diploma dos alunos que vêm de fora. Essa dificuldade de reconhecer diplomas coloca vários entraves logo à partida para esses alunos, que é pagarem, por exemplo, quase 1.000 euros para reconhecer seu diploma, que já é um entrave à partida na sua entrada no ensino superior, que pode ser tanto um entrave para conseguirem, quando, por exemplo, alguém vem por aqui para Portugal com licenciatura e quer ir fazer mestrado. Se a faculdade pedir reconhecimento de diploma, essa pessoa vai ter que pagar 1.000 euros a partida para fazer o seu mestrado. E se essa pessoa quer fazer investigação e quer concorrer a uma bolsa de investigação, de doutoramento ou de mestrado, e se for necessário reconhecer o diploma, vai ter que pagar mesmo os 1.000 euros e está em pé de desigualdade para com outros candidatos à bolsa de doutoramento. Depois há outros entraves que maquiavélicos criados, por exemplo, pela instituição que concede as bolsas, que é a FCT, que é a proibição de investigadores, alunos que se candidatam ao doutoramento, à bolsa de investigação, todos eles que não têm título de residência permanente, ou seja, se for um título de residência temporário, como habitual, muitos brasileiros, e como no meu caso, entre outros imigrantes, terem, se for um título de estudante ou de trabalho temporário, não tem direito à bolsa mista, que é fazer parte da sua investigação fora de Portugal, ou a bolsa no estrangeiro. A Associação ABIC tem se batido contra esse regulamento. A Frente de Racista mostra-se muito preocupada, ou seja, faz parte das associações e consigo, então, nesse sentido, fazer alguns contatos entre as duas para que essas preocupações sejam levantadas, porque se, por um lado, há entraves na qualificação das pessoas, também há entraves no aprofundamento científico que essas pessoas querem fazer cá em Portugal. E isso tudo associado a outros problemas de desigualdades e discriminações no mundo acadêmico português, não é? Eu acho que a Lola e o Félix podem um bocado falar sobre isso. Eu também passei por algumas, mas eu estou aqui mais com as associações que eu faço parte, mas eu sinto muito preocupado em relação a essas questões, porque sinto que há vários entraves a participação de estudantes estrangeiros em Portugal, sendo que em muitos contextos são estudantes estrangeiros que estão a salvar alguns cursos, né, porque as faculdades estavam, sobretudo as faculdades do interior, como o caso, não sei se é o caso do MIM, mas sei que existem algumas faculdades que tinham essa questão, que tinha perda de estudantes por vários anos consecutivos, tinha cursos que já estavam prestes a fechar por causa disso. A uma dada altura, existe uma componente nova que são estudantes estrangeiros que revitalizam, criam um novo debate, novos horizontes até de conhecimento dentro das academias, mas eles não são assim tão bem vistos, estão aceitos a partida porque ou seja, é visto como uma espécie de financiamento para a universidade, mesmo que isso depois implique dívidas, mesmo que isso depois implique desistência desse aluno na participação, porque eles não são vistos como igual no ensino superior português. E isso é uma condição, isso, falando para mim, isso é uma condição de entrave muito grande e dificuldade de nossa vida plena no contexto universitário. Também, calma agora, eu também gostaria de ouvir os colegas a falarem, mas é isso, eu acho que trago para aqui, sobretudo pela Frente Antirracista, combate à discriminação e xenofobia em todos os momentos da vida, e a Associação de Bolseiros, que já tem demonstrado essa preocupação também com a ciência, essa vontade de lutar e vejo com muitos bons olhos que haja listas que, além de combaterem as propinas, também trazem aqui a preocupação do racismo e xenofobia no meio acadêmico e universitário. Obrigado. Obrigada, Henrique. Passo a palavra, então, agora para a Lola.
Lola, me conta um pouco então da sua experiência de discriminação, como é a sua percepção. Ah, eu fiz a escola toda em Portugal, fiz o primeiro ano até o 12º em Portugal. Ah, eu, como era imigrante, não é? Nós não tínhamos cartão de cidadão nem nada, tínhamos autorização de residência. Então a minha mãe costumava-me dizer que qualquer coisa que eu fizesse, eles podiam-nos negar o cartão de cidadão e assim. Então, pronto, então tentava tirar as melhores notas e tal. E acho que muitas vezes usavam um exemplo, pronto, pode não parecer ofensivo para as outras pessoas, mas para mim era um bocado à frente de todos os alunos, tipo, vejam aquela ali, ela é estrangeira e mesmo assim anda aqui a estudar melhor que vocês. Era sempre um bocado desconfortável fazerem essa comparação, porque é que eu não haveria de estar, tipo, melhor que vocês? Eu estou ao mesmo tempo na escola, eu estou na mesma corrida, tipo, eu comecei ao mesmo tempo. Pronto, depois no ensino secundário eu tive vários comentários de professores a dizer que o meu português não era digno e que muitas vezes eu parecia que tirava expressões brasileiras e assim, e que sinceramente muitas vezes eu copiava nos trabalhos e copiava tudo o que estava no livro. Eu copiava tudo o que estava no livro e eles diziam que eu não estava a fazer sentido com as minhas palavras e mostrava às outras pessoas e dava para perceber bem, eu não tinha nenhum, como eles diziam, português brasileiro. Pronto, sinto que no ensino sempre foi um bocado algo de chacota, tipo a estrangeira que não percebe tanto da cultura portuguesa e assim, porque eu não tenho nenhum português na minha família, eu vim para aqui e havia também várias coisas que nos ensinavam na escola e a história e assim, coisas que eu não sabia, ou tipo, o teu avô deve saber, o meu avô não sabe, e depois as pessoas dizem tipo, mas tu és tu não percebes, tu não és portuguesa, tu não vais conseguir tipo, aprender direito e assim. Não sei se faz sentido, mas pronto, foi sempre um bocado enraivecedor. Quanto à minha experiência na Universidade de Minho, este é o meu só segundo semestre aqui. E muitas vezes, pronto, os meus professores, como eu estou em estudos orientais, também não são portugueses, só tenho um professor português. E com os professores até agora foi bastante agradável a experiência, mas a única coisa que me confrontei na universidade foi uma vez aluguei uma sala na biblioteca e fui com uma colega minha e a minha colega é brasileira e eu sou uzbeque, então eu comecei a falar com o senhor e disse, pronto, tenho uma reserva lá na Cyberdiva e ele perguntou logo se eu estava numa residência ou se era aluna internacional. Eu não, sou portuguesa. E ele deixou completamente de falar comigo, não perguntou a reserva nem nada, não perguntou o número, começou só a falar com a outra colega, com a minha colega, e depois quando ela disse o nome dela, ele disse, pois, o teu nome já é mais familiar, o teu nome já é caseiro, não é como o nome da tua amiga ali. E não falava comigo, tipo, invalidava-me completamente. Se eu dissesse qualquer coisa sobre a mesa, sobre o que é que eu tentei fazer, sobre o meu nome, o número da aluna, ele não queria saber. Pronto, foi... Vai ver, ele achou que você não falava português. Pois, mas eu estava a falar português com ele. Por exemplo, também me acontece no médico, eu vou com a minha mãe ao médico, a minha mãe é enfermeira, eu vou com a minha mãe ao médico e o médico fala sempre para mim, não fala, nunca fala para a minha mãe. Depois, a meio da conversa, é que diz, a senhora fala português? Nem, pronto, quando eu era menor, principalmente, eu tinha tipo 8, 9 anos, ia para o médico e o médico tinha que me explicar a mim primeiro e depois a minha mãe tinha que se humilhar e dizer, não, eu também falo português, também podem falar para mim. São assim algumas, não sei se, tenho a certeza que vocês também têm estas experiências horríveis, são sempre um bocado traumatizantes. Enquanto brasileira, né, é a questão do o português de Portugal, que é o português correto, assim, né, desde na sala de aula, com os colegas, no convívio normal, assim, né,
É sempre uma marca, assim, né? Parece que tem que sempre marcar a sua posição, assim, né? De Eu estrangeiro. tenho uma amiga que nós no 12º ano, ela veio do Brasil no primeiro período, e ela escreveu, acho que foi rapariga ou menina ou moça ou assim no teste, e o professor foi lá marcar na competição a dizer que isto não é português de Portugal, que ela não pode escrever assim numa avaliação. Que ela está em Portugal, tem que escrever português daqui. Isso acontece. Eu já ouvi muito, nunca aconteceu comigo no meu instituto, mas é muito comum ouvir isso, principalmente nos institutos de línguas, né, de estudantes brasileiros que têm o português brasileiro com desmérito, assim, né? Certo, então eu vou passar a palavra agora para o Félix. Félix, fala um pouco para a gente da sua experiência aí. Então, tá certo. Olha, é o seguinte, a minha experiência é assim, eu deixei o meu país há 7 anos já, quase 8. Em 2014 eu fui para o Brasil e para fazer o curso de licenciatura. Primeiramente eu fiz a graduação em fiz bacharel em humanidade, depois eu fiz a licenciatura em sociologia. De lá eu decidi deixar o Brasil para vir estudar aqui em Portugal, para crescer mais no que diz respeito à academia. Então, eu estava a pesquisar um dia, eu pesquisei o Minho, eu vi que é uma universidade pública, eu disse, não, eu vou ali para ver como que vai ser. Então eu decidi e consegui. Logo eu passei logo na primeira fase de candidatura. Após dessa fase, me mandaram carta de aceite e eu fui ali na embaixada para dar entrada, a fim de conseguir o visto. Mas o visto demorou 1 ano e pouco. Então, depois, quando eu peguei o visto, eu decidi vir para cá. Cheguei. A primeira coisa que eu fiz, eu decidi procurar saber como é que eu posso para regulamentar a minha situação. Eu falei com o coordenador do curso, pedi para marcar uma reunião com ele me disse que não. E eu pedi para encontrar com ele disse que não, nessa época de pandemia se dá, a gente pode marcar uma chamada. Então, dado isso, eu não fiquei aqui preso. Eu decidi em falar com a moça que cuida da situação das pessoas dos estudantes internacionais, que é a Margarida. Ela me orientou de melhor forma e eu decidi recorrer atrás das dívidas da propina que eu tinha antes, que era 2019 e 2020. Então, ela me explicou como são as situações, quais são os requerimentos que eu posso fazer com alguns documentos. Eu fiz isso, entreguei desde dezembro. Olha, imaginando só, desde dezembro de então, não houve nenhum impacto. Eles não me disseram nada, disseram que ainda não tem resposta para mim. Olha, eu estou nesse semestre, não estou a estudar. Já estou aqui, apesar que o coordenador me mandou e falou com alguns professores, e que é o líder da turma, né? Ela me manda links para assistir, mas eu não estou matriculado. E agora eu decidi pegar uma disciplina pelo menos, porque senão eu não vou poder ficar aqui. E não vou poder ficar aqui no alojamento, porque disseram que alojamento é para os estudantes ou para os matriculados. Então, eu estou passando por isso. E até então a universidade não tem nenhuma resposta para me dizer, dizendo não, porque está ali, no que diz respeito na administração da propina, tem uma cláusula que diz justo impedimento. Eu fiz esse justo impedimento, mas tem então, só para uma resolução, não tem nenhuma resolução até então. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu saí do Brasil, eu estudei ali, eu passei todo esse tempo ali. A universidade eu não pagava, certo? E eu recebia para estudar. Eu cheguei aqui para encontrar esse fluxo de pagamento de propina, o alojamento, é muita coisa, entendeu? Apesar que eu já sabia disso, mas mesmo sabendo, mas eu sou humano, eu preciso crescer mais. Então, por isso eu vim aqui para procurar isso. Então, mas como a universidade não estão resolvendo isso, a minha situação está muito bem mais pesada. E pegando tudo que eu estou passando agora, eu acho que muitas pessoas estão passando por isso, mas às vezes ninguém sabe. A instituição está em cima de nós estamos aqui só como se diz, estamos aqui a cumprir as ordens, porque isso que estamos a fazer. Félix, eu não percebi direito. Então,
você está na residência, só que a universidade está querendo te tirar da residência, é isso? Então, é isso. Me disseram que se não me matricular, eu não posso ficar aqui, porque aqui é para os estudantes matriculados. Então, como eu posso me matricular? Disseram que eu não posso matricular, eu tenho que pagar a dívida do ano passado. É isso mesmo. É uma bola de neve. Isso deveria, eu acho que como essa luta que vocês estão fazendo, e nós estamos fazendo, é importante, devemos levar isso em consideração, porque normalmente muitos africanos ou muitos estudantes internacionais já estão desistindo por isso. Por exemplo, tendo já dívida, se você iniciar, e eles não levam em consideração de que o euro é mais pesado em relação às moedas que a gente tem nos nossos países. Já pensou, por exemplo, no que diz respeito aos reais e como se diz, euro? Para pagar aqui só uma propina, por exemplo, digamos, 600 e tal, é quase 600 e pouco, quase 700 reais. Quem vai pagar isso por mês? E o alojamento? Então, eu percebo uma coisa aqui. Eu cheguei há pouco tempo, eu não tenho muita coisa a dizer, mas pelo que eu estou a entender agora, eu acho que devemos começar a pensar nisso. Porque estamos aqui a estudar e num dia vamos voltar para o nosso país. Se voltamos, vão ter, eu acho que Portugal e os nossos países, principalmente esses países que eram ex-colônias de Portugal, esses países, Portugal vão precisar mais desses países num dia, eu sei disso. E também nós estamos aqui à procura de conhecimento. Então devemos começar a pensar nisso, devemos fazer uma coligação. No que diz respeito, não, respeita isso, não, eu vou fazer isso por isso. Porque não é hoje. Vamos lembrar de histórias, lembrando do que aconteceu e o que pode vir a acontecer mais. Entendeu? Eu acho que no que diz respeito a esse assunto, devemos conversar isso para saber os valores da propina e levando em consideração dos países africanos, dos países mesmo da América Latina, depende, porque moeda euro está no quase segundo moeda mais pesada do mundo. Esses outros países não têm esse peso. Imaginando, quem trabalha no Brasil ganhando o quê? 1.000 e pouco, e pode mandar o seu filho aqui a estudar e pagando esses valores que está em cima da média, eu digo, é bem complicado, entendeu? E aí eu penso e também devemos começar logo a pensar que a instituição, por exemplo, a universidade deve começar a conversar com o CEF, porque essa demora do visto, isso é bem complicado. Por exemplo, eu demorei 1 ano só na espera do visto. Eu não tenho culpa disso, mas agora eu estou pagando por isso. Olha como são as coisas. Então, eu agradeço mais e para já eu paro aqui. Eu agradeço essa oportunidade de conversar aqui ou desabafar com alguém, né? Ou com vocês, porque é interessante e isso está me machucando muito, porque eu deito aqui para dormir, não consigo, porque eu venho aqui, pelo menos quando eu te falei logo no início, eu preciso de um trabalho, pelo menos para poder segurar aqui. E já vivi no Brasil há muitos anos e quem cuidava de mim lá é o governo federal, digamos. Então, agora estando aqui e sem ter como condições de enfrentar como se faculdade, e aqui não tem bolsas, porque eu vi ação social, quando eu vi gabinete de ação social, eu pensava que iria ser como o Brasil, entendeu? Onde você pode recorrer para explicar o que você está sentindo, ou noutra parte do mundo, digamos. Mas aqui, nada disso, eu não vi nada e pergunto os meninos que aqui estão, ninguém sabe explicar nada. Então você acaba ficar sem ter voz, sem falar nada. É só aceitar o sistema, mas eu acho que o sistema não é uma coisa estática, é uma coisa que está em constante movimento. Então, para isso acontecer, precisamos conversar. Pelo menos eles vão perceber quais são as dificuldades dos estudantes internacionais. Sobretudo a propina que você elencou logo no início, é uma disparidade dos preços, sabe? Por exemplo, imaginando só, eu sou internacional, chegando aqui com um tremendo preço da propina. E aí como eu posso arcar com isso e arcar com a minha despesa diária? É bem complicado. Tá bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui nessa.
Tá Obrigada de compartilhar com a gente, Félix. Tá Eu certo. queria, aproveitando tudo que a gente já conversou aqui, que vocês expuseram, é que eu já ouvi várias vezes, eu acredito que vocês também, está sempre na mídia, quando tem alguma polêmica em relação ao racismo, de que Portugal não é um país racista, de que não há racismo em Portugal. E, e aí eu queria, a partir dessa conversa que a gente teve, o que vocês pensam, assim, né, no sentido, esse comportamento, né, que a universidade tem, comportamento, não sei, essa política, diríamos assim, discriminatória da universidade, enquanto instituição, o quanto que isso não pode já ser visto como uma manifestação racista, né? Porque a gente vê isso como uma discriminação para cobrar propina, né? Mas será que isso também não é um ato racista, né? Não é uma marca de um racismo do país? Eu queria deixar agora essa pergunta para vocês. Posso começar? Eu acho que sim. Acho que Portugal é assim, quando alguém coloca essa questão, não é? Quando as pessoas colocam, quem diz essa frase que Portugal não é um país racista, normalmente é um racista, né? Essa é a primeira questão. Porque, ou seja, quer escamotear qualquer coisa, quer esconder qualquer coisa debaixo do tapete que nós sabemos a partir daqui pode ser uma questão racista. Ainda aqui, ou seja, a questão de racismo no contexto português é olhar como uma questão estrutural. Então, ele está em todas as instituições e depois, todas as instituições dificultam a vida de um imigrante, uma pessoa negra, uma pessoa cigana, portuguesa cigana, nesse contexto, porque com todos os problemas que são colocados, entraves que são colocados na nossa vida, isso torna-se impeditivo da plena vida no contexto português. E nesse sentido, o que eu sinto foi, quando entrei no ensino superior português, entrei em 2011, na minha turma eu tinha 2 alunos brasileiros. Eu também, como a Lola, fiz o ensino secundário em Portugal e o ensino superior e mestrado em Portugal. Quando eu entrei, eu tinha 2 alunos brasileiros, comigo era um pai 3, e dois colegas negros na minha turma. Minha turma era um pai de 60 pessoas. No meu secundário, a minha turma era, metade dos alunos era negro. E a outra metade, quase, 2 terços, um terço da turma era brasileiro, de alunos imigrantes, outra metade era alunos negros, e para um terço só eram alunos portugueses europeus, não é? E quando sai para o ensino superior e vê que tanta pouca gente te acompanha, ou seja, do ensino secundário para o ensino superior, pouco daqueles colegas que eu tinha no ensino secundário me acompanharam para o ensino superior. E os que me acompanharam, a maioria eram portugueses. Então era incrível perceber que esse entrave de 1.000 euros de propina, que na altura era 1.000 e poucos euros, era já um entrave para entrar no ensino superior, já era uma dificuldade. E como o Félix estava falando, a ação social, existe o grito de manifestação de rua que a gente usava quando ainda se usa. A ação social não existe em Portugal, ela é uma farsa, ela não serve para grande coisa para apoiar os estudantes para a sua vida no ensino, ou seja, não é um contributo. Muitas vezes a social é um cheque que passam para pagar propina, não é para pagar o resto das coisas que tem no ensino superior, que dependendo do contexto, vai desde a casa, o quarto, uma residência, transporte público, alimentação. Isso devia ser ação social. E o que acontece hoje não é. O que acontece hoje, a ação social é para ajudar, no mínimo dos mínimos, com a propina, os alunos portugueses. E depois, quando começa a surgir estudantes internacionais em Portugal, começam a vir para cá estudantes que se consideram internacionais, os brasileiros, os estudantes vindos dos países, de alguns países africanos de língua portuguesa, o governo institui uma propina nova. Quando começa a entrar essas pessoas aqui nesse contexto, portanto, já era tipo a dizer, vocês são bem-vindos aqui, mas têm que pagar mais para estarem aqui. Então, é uma criação de discriminação social entre estudantes, que claramente para mim figura-se como uma característica racial desse país e marcada no ensino superior. Ou seja, até então as questões raciais eram mais invisíveis, eram mais cotidianas, as pessoas que não chegavam ao ensino superior, isso demarca exatamente, olha, a partir de agora existe aqui uma diferença clara entre quem pode pagar e quem não pode, e quem pode pagar menos até, que são estudantes portugueses.
Eu acho sim que é uma das características, é uma legislação para mim que é claramente racista. Obrigado. Alguém quer fazer algum outro comentário sobre isso? Eu? Passa, Félix. Tá bom, tá bom. Olha só, não sei se eu posso generalizar tudo, porque quando a pessoa fala que não existe racismo em Portugal, eu nego isso. Porque normalmente o racismo é uma coisa que já de muitos anos. E Portugal já viveu isso. Portugal está fazendo isso até então com os estudantes ou qualquer que seja imigrante. Eu vivi uma experiência, né, esses meses que eu fiz aqui, sobretudo no Porto, quando eu cheguei. Uma moça arrendou casa para o meu padrinho que me recebeu aqui. Mas um dia desse, ela começa a falar muitas coisas que nem eu gostei, mas eu estava a esperar dela. Ela diz assim: não, eu não sou racista, mas as minhas amigas são. Não sou racista, é que eu convivo com todas as pessoas de cor. Sabe, só falando da pessoa de cor já é um racismo, sabe? Porque eu não sou pessoa de cor. Eu sou negro, sou africano. Eu gosto da pessoa me chamar assim. Mas quando você já me diz pessoa de cor, já é um sentido de racista. Então, eu nego isso. E aí ele começou a dizer, não, é que eu sou amigo de todo mundo. Mas é que anteriormente a vossa raça era vendida como se fossem animais. Ela falou assim, eu estava escutando, porque ao longo da minha formação no Brasil, eu recebi tudo isso, porque é só sobre a escravidão, como aconteceu o processo migratório forciosamente dos africanos da África para a Europa para a América, e eu vivi tudo isso na pele, e eu sei tudo que ela estava a falar, e eu estava só esperando ela chegar no momento certo para eu responder. Ela começou a dizer, não, isso não sei o que. Eu disse para ela, olha, eu sei que você não é racista, eu aceito isso, mas os portugueses são racistas. Sabe por quê? Ela diz, não, é que vocês são cruéis. Me desculpa aí, entendeu? Mas eu disse, vocês são cruéis, porque aconteceu uma coisa que vocês fez. Hoje, estão dizendo que não são racistas. Sabe quantos vidas africanos, ou quantas pessoas, ou quantos africanos morreram no oceano para vir aqui? Você viu Portugal hoje? Sabe quem construiu Portugal? E tu está dizendo que não, os africanos eram vendidos como se fossem animais. Isso não dá. Isso já é um sentido de racismo. Ela falou muitas coisas, até que um dia, e eu falei com ele assim, tá bom, deixamos. Um dia ele provocou o meu primo mais novo, né? Ele respondeu e aí falaram um monte de besteira ali. Então, uma coisa é certa, a história já é história, mas estamos aqui até então vivendo isso. Uma pessoa sendo racista, afirmando que não é racista. Eu acho que isso deve ser, por exemplo, não é uma coisa que cabe a nós a resolver. Bom, que não cabe todo mundo, mas eu acho que quando a pessoa me falar uma coisa, ou fazendo racismo comigo, e mesmo eu não processando, mas eu vou responder, porque isso, eu fui ensinando a fazer isso, entendeu? Responder, porque eu sei de onde eu vim, de onde eu vou. Ninguém não vai me enganar, por exemplo, dizendo, não, eu não sou isso, porque isso e isso. Então, no que diz respeito ao racismo aqui na instituição, pode ser, porque quando já estipularam os preços ali da propina, já é um sentido de exclusão. Então, onde tem já a exclusão, podemos dizer, racismo, porque não é racismo, pode ser, não é racismo literalmente, no sentido da palavra, mas já é uma parte de exclusão. Por exemplo, eu vou estipular esse preço para escolher certas pessoas, porque normalmente eles sabem quais são as pessoas que vinham aqui, ou muitas pessoas que têm, como se diz, dificuldade financeira. Eles bem sabem. Então, essas pessoas, não vamos permitir que eles entrassem aqui. Sabe quais são os meninos africanos que já desistiram de faculdade? Muitos, devido a essa cobrança de propina abusiva. Isso é bem chato. Normalmente, nós estamos aqui a estudar amanhã para voltar para o nosso país.
Já pensando, e aqui eu vim para estudar, eu não realizo, se eu não consigo realizar esse sonho, mesmo ficando aqui, eu vou ficar com muita coisa na cabeça, dizendo, não, os portugueses não me deixaram realizar isso, ou Portugal não me deixou fazer isso. E amanhã, se os portugueses querem fazer cooperação com o meu país, o que eu vou fazer? Eu posso lembrar isso, posso lembrar disso, vou dizer, não, eles ontem eu precisava, eles não me ajudaram, e hoje querem que eu faça isso com eles. Posso negar, entendeu? Já é o Félix, moço, sim, é que a gente tem um comentário aqui que diz respeito a isso que você está falando agora, né? Que você tinha certo, um sonho de sair daqui mais qualificado e tá com isso, muitas barreiras para isso acontecer. Foi um certo. colega, Nuno Ricardo, ele diz o seguinte: então quer dizer, em vez do Félix sair da universidade com qualificações, vai sair com uma dívida? Qual é a lógica? Isso é a subversão do que é o ensino superior público. Olha só, fez porque normalmente todo sonho de um jovem africano, ou jovem mesmo internacional, que já vinham aqui em Portugal, é que ele quer estudar. Se eu venho com um objetivo de estudar, eu preciso fazer isso. Mas só com essa dívida da propina do ano passado, já é um entrave para eu entrar ou para eu estudar. Olha só, disseram que eu tenho que pagar isso. E agora, sabe quantas pessoas que aqui no alojamento estão fazendo o acordo? Eu não tenho condição de fazer acordo. Por exemplo, fazendo acordo dizendo que vou pagar em prestação. Sem graça. Por exemplo, eu vou pagar 2 anos forado. Por exemplo, se eu matriculasse nesse ano, eu vou pagar 2 anos, só estudando um trimestre, um semestre. Isso, eu acho que a universidade normalmente deve começar a pensar nisso, pensando nas pessoas que vão vir. Portugal abriram essa verba, como o cara amigo falou há bocado. Essas universidades já existiam há 1000 anos, mas fecharam essa porta. Mas quando eles perceberam que já não tem muitos cursos, já não estão, não, já não encontram os estudantes, abriram essa verba para a gente vir estudar aqui. Mas normalmente eles deveriam começar a pensar nas condições financeiras dessas pessoas e levando em conta, como eu falei há bocado, de que os valores, o peso do dinheiro. Entendeu? Olha, se eu estou aqui em Portugal trabalhando bem, se eu estou aqui trabalhando, eu posso manter alguém no Brasil para estudar, certo? Porque tem diferença de dinheiro. Mas, caso contrário, o meu pai está no Brasil para me mandar dinheiro aqui, como eu posso estudar? Quanto ele vai ganhar para me mandar dinheiro para fazer isso? E vai ser muito dinheiro. Então, eles deveriam começar. Eu acho que, eu sinto isso. Eles deveriam começar a pensar nisso para malhar pelo menos os preços. Como você disse que se tem como de anular, tirar tudo isso, porque normalmente eu estou aqui a estudar, eu preciso fazer isso. Mas eu dependo do quê? Dependo de propinas. É chato. Muitos sonhos estão indo para a água abaixo devido às burocracias e aos justos impedimentos da faculdade. É chato. Então, Ainda tem mais essa vulnerabilidade que é a do câmbio, né? A relação cambial, isso assim, ela eu é... só acho que eles bem sabem disso, porque normalmente cambia. Eu como no meu dinheiro na Guiné é franco, se você trocar só para ter 100 euros aqui, já pensou quanto dinheiro você vai tirar? Quase 100 e tal. E aí, um salário mínimo na Guiné é bem baixo. Imaginando, não é todos os pais que trabalham. Muitas pessoas que aqui estão com a perspectiva de vir trabalhar depois de pagar a faculdade. Então, se isso não vai ser, por exemplo, nos cursos, sobretudo nos cursos de graduação, que é a licenciatura, essas pessoas aí, o curso leva todo o seu tempo. Quanto tempo você vai ter para trabalhar para fazer isso? Então, é complicado. Então, e só tendo já dívida, e eu não durmo bem porque eu penso nisso. O que eu posso fazer? É chato. E um estudante precisa de relaxar, precisa de dormir bem e tal, porque você tem super carga de estudo. Mas caso, por exemplo, você tem preocupação e tem muita coisa, e vai saber amanhã, não, e eu estou aqui, não estou bem, porque eu estou a pensar, e por chegar aqui dizendo, você não está matriculado, vai sair daqui. Como me disseram, me deram prazo quase para o final do mês passado. É bem chato, mas fazer o que
vocês estão aqui a lutar, por exemplo, nessa direção. Interessante, levando preocupação dos estudantes internacionais, ou nacionais mesmo, depende do estudante, porque os estudantes não têm culpa disso. Os que têm culpa é a instituição. Então, a instituição é uma máquina, precisa da monitoração. Por exemplo, devemos monitorá-lo também como eles estão fazendo conosco. E eu fui estudar no Brasil, eu vi o movimento ali, é um movimento bem grande, porque lá ninguém deixa nada barato. Às vezes, essas coisas devem ser discutidas todos os dias, com a luta, porque sem a luta não vai existir a liberdade. Já pensou, olha só, o colonialismo durou 4 séculos. Sabe o que aconteceu? Hoje estamos livres. Eu estou aqui tendo a oportunidade de falar contigo, mesmo à distância. Mas anteriormente isso não acontecia. Era uma tortura danada, mas estamos aqui a conversar. Então, por que nós não podemos lutar agora? Eu cheguei aqui há pouco tempo, eu não tenho tanto, eu não mergulhei sobre esse estatuto da universidade e tal, mas eu acho que, mesmo não tendo isso, a experiência que eu já tive no Brasil, então, eu sinto que eu estou preparado a seguir em frente. Ninguém não vai me derrubar, por exemplo. Eu estou aqui para realizar o meu sonho. Então, isso vai ser. Tem que acontecer. Então, para isso acontecer, eu preciso chegar, ou mesmo não lutando para mim, eu vou lutar para futuras gerações. Por exemplo, quem sabe, vai ter muitas pessoas que vão vir aqui para vir estudar. A gente não pode fraquejar a luta, né? É isso. Félix, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Certo. que diz respeito à residência, do Gonçalo Silva. Visto que estás na residência universitária, quais são os teus maiores problemas enquanto residente? Tá bom. Enquanto isso, eu estou aqui na residência, como eu falei há bocado, eu cheguei e eu mandei mensagem dizendo que não preciso do alojamento e tal. Eles me disseram que para entrar aqui você precisa pagar um mês. Eu paguei. Certo que eu cheguei aqui e eu vim com a perspectiva de vir trabalhar, pelo menos para poder sustentar os meus estudos aqui, ou sobretudo a minha despesa, mas então eu não consegui nenhum trabalho. Então, com essa dificuldade financeira, apesar que ainda estão só me mandando negócio de dívidas, entendeu? Sobre o alojamento e tal. Mas ainda não me cobraram, só me mandaram essas referências. Sei que um dia, se eu conseguir dinheiro, eu vou pagar sem problema, porque eu estou aqui, já sabia disso antes de morar aqui, entendeu? E isso que eu tenho. Mas no momento eu estou aqui a pensar, por exemplo, quem sabe um dia eu posso conseguir emprego e fechar tudo isso. Mas nos meses passados não era tão bom assim, porque quando eles perceberam que eu não me matriculei, eu recebi alguns ultimatos, né, de que não, eu vou aqui na residência não é para os estudantes, é para os estudantes que estão matriculados, mas quem não está matriculado não pode ficar aqui. Já pensou, por exemplo, e estando aqui sem família, onde eu posso ir? E não está matriculado por conta de uma dívida, né? E não é uma coisa que te foi imputada, te foi imposta. Né? Isso aconteceu por causa de uma dívida. Então, essa dívida... Não tem como superar aquilo, né? Tipo... Que eles bem sabem que eu não estudei certo, mas eles colocaram isso ali porque eu tinha uma vaga. Mas eu não sou culpado por isso. Eu me candidatei com o intuito de vir estudar. Se eu for o CEF, eu iria estar aqui, porque o CEF não me autorizou o visto. Eu não tenho como de chegar aqui. Se é um visto de entrar, não. Olha só, eu fiz grandes lutas, por exemplo, para conseguir esse visto. O visto fez 1 ano de pedido que eu fiz. Eu solicitei desde julho de 2019. Eu vim só pegar o visto de agosto de 2020. 1 ano e 1 mês. Isso já é outra coisa, sabe? Então, tudo isso vai em vão, porque normalmente se eu não pagar, eu não vou estudar. E também vai ficar nessa condição de, né, sem ter muito bem onde morar e... É bem chato. Então, essas coisas devem ser conversadas e para ver, porque eu tenho um sonho para realizar e eu acho que todo mundo tem. Se você vai ser impedido por causa disso, a vida não é tão fácil como eu já sabia que não é fácil, mas
eu acho que muitas coisas devem ser conversadas também para ver se vai ter alguma solução. Olha, agora eu tenho uma pergunta aqui para o Henrique. Henrique, então te perguntam, como é que organizam a vossa luta contra o racismo e como é que os estudantes podem promover valores como a inclusão e a igualdade contra o racismo, o fascismo e o preconceito associado? A pergunta foi do nosso colega Helder Matos. Obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, acho que, vejo que nos últimos anos há uma movimentação que eu fico muito feliz com essa movimentação de estudantes, e sobretudo estudantes internacionais, imigrantes, estrangeiros no geral, que têm lutado de variadas formas contra todos esses processos discriminatórios, seja propina internacional. Sei que há um abaixo-assinado neste momento nessa linha, com alguns estudantes que eu não sei de onde eles são, mas sei que existe, contra o reconhecimento de currículo que as instituições obrigam, em que são outros valores também tão altos como a propina. Eu acho que, como o Félix estava dizendo, acho que a luta é o caminho. A organização, neste momento, é muito mais difícil, obviamente, por causa das questões da pandemia, mas ela tem que ser feita, e ela tem que ser feita de forma unitária. E listas como esta, acho que é importante que aconteçam. Acho que ter listas para a Associação de Estudantes, posteriormente a Associação de Estudantes com esta preocupação em particular, tornam a representatividade dos alunos muito mais efetiva, porque assim os estudantes têm um espaço onde podem dialogar e combater diretamente direções de faculdades e universidades que compactuam com essas políticas e delas tiram proveito, né? Nesse sentido, acho que luta, ou seja, mesmo que não estejam nas listas, mesmo que não estejam nas direções de associação de estudantes, encontrar espaço de luta e sempre buscar solidariedade entre os portugueses, porque eles também têm que perceber que essas discriminações e desigualdades acontecem nas faculdades deles, não é? Os nossos colegas que são portugueses têm que perceber que isso acontece e também têm que se solidarizar com isto, e acho que espaço como esse é muito importante. Agora, falando um bocado sobre a frente antirracista, a Frente Antirracista, no seu histórico, é uma associação que tem quase 20 anos, ou 25, não sei bem, 25, e que passou por vários momentos na sua história, como estava a explicar até para a Gabriela no início, antes de começarmos aqui a conversa online. Ela iniciou-se nos anos 90, e um dos seus primeiros grandes combates, juntamente com a SOS Racismo, foi pela justiça na morte de um jovem negro que foi morto no Bairro Alto por nazis fascistas mesmo, nos anos 90. Vários desses nazis foram julgados e condenados, vários deles já foram soltos entretanto, e entretanto a associação teve vários momentos específicos. Neste momento em particular não é o momento mais feliz da associação, ou seja, não tem uma atividade tão presente na vida portuguesa, e é neste momento que nós encontramos agora para se restabelecer contatos, criar novas parcerias e novos projetos com a Associação de Estudantes Futuras. Por exemplo, se vocês ganharem, nós estaremos muito disponíveis no futuro para conversarmos novamente, e talvez aí criar uma parceria de trabalho em conjunto com a Associação de Estudantes Futura. Não sei se a Associação de Estudantes estão se candidatar. Nesse caso é para Conselho Geral, né? Okay. Então ainda tem a possibilidade de propor moções, estando dentro, né, de agir institucionalmente pela luta. Uhum. Sim, mas é isto, estamos disponíveis para esse processo. Também estamos disponíveis para qualquer momento de solidariedade, de explicação de algumas legislações. O que nós temos feito muito no último tempo é acompanhar esse processo legislativo, porque é muita coisa que tem vindo surgir e há muitas alterações, e como a vida do imigrante em Portugal, em particular dos imigrantes agora, chega de burocracias específicas, então compreender esse marinhado de burocracias específicas é também um papel que temos de desempenhar, e coloca-se em causa, em particular, a questão das burocracias todas e dificuldades, no caso, estudantes internacionais e estudantes estrangeiros no ensino português. Isso. Obrigada. Eu tenho alguns comentários aqui, eu vou ler para vocês. Lola, não sei se você quer fazer algum tipo de comentário ainda. Eu acho que não, podes ler os comentários. Então, eu vou ler aqui os comentários.
Recebemos muitos comentários, parece que o debate tá sendo bom ali para quem está assistindo a gente também. Então, começando aqui, da Thaís Canezin, vou ler alguns só. Ela diz o seguinte: as instituições mandam a gente para 300 lugares diferentes para resolver as situações, e na verdade estão nos enrolando, entre elas o próprio serviço social. Verdade. Carlos Hartmann. O processo de educação tornou-se cada vez mais uma mercadoria, uma forma de acumulação. A Sarah Marx. É uma forma de dificultar o acesso à educação a alunos de fato. Só o fato de haver distinção entre estudantes e estudantes internacionais já é uma forma de discriminação. Nuno de novo. Já repararam que quando se fala em propina, tudo se torna uma questão de dinheiro e simplesmente não se fala em ciência? E por último, mais uma do Carlos Hartmann. A fala do Félix exemplifica que o racismo não é uma questão apenas subjetiva, de um sujeito ser racista, mas uma questão estrutural. A nossa sociedade estruturou-se em cima do racismo, a ideologia oficial do colonialismo. Não há capitalismo sem colonialismo. Não sei se vocês então gostariam de fazer algum comentário aqui sobre os comentários, e então podemos depois finalizar o debate. Félix? E acredito que o Félix travou ali. Henrique, Lola? Acho que esse último comentário é muito bom, não é? Não há capitalismo sem racismo. E acho que essas instituições universitárias portuguesas estão vincadas nisso. São instituições, porque, como o Carlos Ashman estava nos comentários colocou, elas são mercantilizadas, não é? E nós não somos vistos como alunos, como pessoas que vão contribuir para o debate, para a discussão, somos vistos como clientes. E essa visão neoliberal retorcida do ensino português, do ensino superior português, coloca-nos um difícil problema de nos encontrar nosso lugar dentro do espaço acadêmico. Nosso lugar não é deixa de ser de estudante para ser de cliente, deixa de ser investigador para ser cliente. Então estamos a pagar um serviço, não estamos a contribuir para o conhecimento que é produzido num país, porque, como estava dizendo o Félix também, nossa contribuição no ensino superior é mais do que presença nas aulas, é mais do que pagar propinas, é construir conhecimento científico de qualidade, os debates acadêmico alargado com novas visões. Nós estamos a trazer um contributo novo para o ensino português, que é deslegitimado, atacado, criticado, distanciado, apagado, ou seja, esses processos todos de limpeza do nosso contributo e nosso combate para estar presente dentro da academia, que marca esse momento em que as faculdades e universidades são meros cobradores de propinas e nós somos meros clientes. Acho que temos que ultrapassar isso e sermos mais do que clientes, sermos alunos e construir em luta o ensino superior que temos direito. Obrigado. Obrigada. Félix, deseja fazer algum comentário? Tá bom, eu vou fazer um pouco de comentário. Eu parto de um princípio de que dividir para reinar. A instituição dividiu os estudantes, eu digo. Porque normalmente quando já tem a divisão de internacionais e nacionais, já é em divisão. Então, normalmente, internacional e nacional, por que eles não falam os alunos do Minho? Mas eles já vão começar a dividir. Não, os estudantes do Minho internacional e os estudantes do Minho nacionais. Já é uma divisão ali enorme. Pegando isso e colocamos, por isso que eles colocaram esses preços, para saber para quais, e eu, como internacional, vou saber que não, eu sou internacional, eu não faço parte disso. Essa aqui é nacional, não, eu também não faço parte do internacional. Já é uma divisão para que eles consigam reinar, digamos assim. Normalmente, por exemplo, se podemos ver, se luta era só para todos os estudantes,
para a igualdade de gênero, ou, por exemplo, como as mulheres lutam, dizendo que vamos lutar para a igualdade de gênero, isso já é uma luta das mulheres. Entendeu? É uma luta aí para ter, pelo menos, não pode dizer para ter igualdade, mas ter equidade, pelo menos, digamos. E também nesse contexto, que já, se é luta de internacional, nesse contexto, só os internacionais estão tendo esse problema. Os nacionais, e pode não, por exemplo, os nacionais podem não aderir a essa luta, porque vai dizer que não, eu já estou no lugar de, digamos, conforto, ou lugar favorecido. Já sou favorecido, então eu não vou lutar isso. Mas quem percebe de que não, essa luta não é só para internacionais, é luta para nacionais, digamos, é luta para todas as comunidades acadêmicas, devemos lutar isso para tentar. Mas a instituição sabe o que eles fazem. Por isso já existe essa divisão, dizendo, não, estudante internacional, estudante nacional. Então, eu sou estudante internacional. Certo, eu aceito isso porque eu não sou daqui, eu não sou nativo. Mas eu vim aqui a estudar. Eu acho que a universidade deve ser ter a única voz. E temos só o mesmo valor, digamos. Se hoje fulano tal vai pagar, Gabriela vai pagar, ok, 100 reais. Desculpa, eu costumo esse dinheiro, 100 euros. E o fulano tal, Félix vai pagar também 100 euros. E aí sim, vamos ver. E é ali que podemos dizer que existe igualdade. Mas eu acho que já dividiram isso, dizendo, esse valor é para tal, isso é para o outro. Isso é bem complicado. Eu acho que estamos ainda sendo colonizados mentalmente, digamos. Devemos começar a lutar. Eu acho que, como eu falei antes, isso que é a minha essência. Eu cresci num ambiente de... Não, eu fui ensinado a lutar, por exemplo. Uma coisa que não está bem. Em vez de eu ficar conversando na rua, é melhor criar um ambiente propício como essa e para explicar o que eu sinto, o que outra pessoa pode sentir ou está sentindo. Entendeu? Com a luta, tudo se resolve. Sem lutar, não existe graça. Entendeu? Lutar para que eles e a instituição percebam que não, existem as pessoas que aqui estão passando com isso. Porque normalmente se não está na pele dessas mesmas pessoas, a instituição não vai saber, eles mesmo sabendo, vai fingir que nada disso está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho medo de expor os meus problemas aqui e você também tem medo de fazer isso, quem vai fazer isso para nós? Então, devemos começar a pensar, dizendo, não, hoje eu sou favorecido, amanhã posso não ser. Mesmo não ser, eu acho que mesmo sendo favorecido, eu digo favorecido, não é que no sentido completo, não, porque pagando já propinas, isso já não é conforto, não, porque mesmo sendo €1, já é um dinheiro para pagar. E aí você vai estudar aqui pagando, depois para procurar emprego, fazer o quê? Depois do curso, quem vai te dar emprego? Tu vai procurar emprego. Caso contrário, você conseguir, você vai pode recuperar o dinheiro que você gastou. Mas se você não conseguir emprego, quem vai garantir isso? Tu está só estudar para amanhã ir procurar emprego. Entendeu? E eles deveriam começar a pensar, vamos dar a escola para as pessoas estudarem. Após isso, quem tem a consciência, toda pessoa tem consciência. Por exemplo, se eu conseguir um trabalho, eu posso trabalhar, eu posso contribuir para o governo ou para o país mesmo. Ou mesmo eu não contribuindo aqui, porque eu não sou daqui, então, digamos, eu posso ir voltar para o meu país, vou dar o meu contributo. E aí sim, um dia eu vou levar tudo isso em consideração. Não, o fulano também me ajudou ontem. Hoje eu também preciso ajudar. Bom, tá bom, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos nessa luta, Félix. Esse aqui, vamos vencer. E todo mundo que estiver ouvindo a gente, os estudantes internacionais, estejamos juntos nessa luta, a luta contra a propina, pela igualdade de direitos dentro da universidade. Bom, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão eu vou falar as últimas palavras aqui para finalizar a conversa. Então, dou prosseguimento. Enfim, o que eu queria dizer era isso mesmo, nesse sentido de luta organizada, a luta continua, a gente está agora enquanto lista B, né, dos alunos para os alunos, a lista B funciona para essas eleições do Conselho Geral,
eleito ou não eleito, a luta vai continuar, o dos alunos para os alunos vai continuar, estaremos todos os dias na universidade, travando essa luta, a gente não para enquanto ela não estiver ganha. A gente tem que acabar com a propina de todos os estudantes nacionais e internacionais, com a discriminação institucional da Universidade do Minho, com a política de endividamento da Universidade do Minho. Lutamos por esses direitos iguais, por uma UMinho solidária, por uma UMinho universal. Pedimos, então, que entre em contato com a gente agora. A gente está nesse momento virtual, né, com o momento de confinamento. No nosso dia a dia, com eleição, sem eleição, estaremos na Universidade do Minho, fisicamente na Universidade do Minho, o ano todo, e vamos travar essa luta juntos, para além dos ambientes institucionais. Além de tudo, somos enquanto lista, né, enquanto luta institucionalizada, é muito importante estarmos presentes no Conselho Geral. Somos a única lista que defendemos o fim da propina para todos os estudantes, né, independente de seu estatuto internacional ou nacional, independente do nível de ensino, se é licenciatura, se é mestrado ou doutoramento, nenhum aluno tem que pagar para estudar, se ele não, né, a não ser que seja um desejo dele trabalhar para estudar, a não ser que seja um desejo dele, não tem que ser obrigado, ele não tem que entrar num processo de precarização que a propina faz acontecer. Então, somos também a única lista que é contrária a essa cobrança discriminatória que a Universidade do Minho realiza, que acentua as vulnerabilidades que só nós sabemos, enquanto estrangeiros, o quanto estamos vulneráveis num país estrangeiro, enquanto estamos vulneráveis em Portugal, e o quanto que a propina, ainda mais a propina elevada do aluno internacional, ela acentua essa vulnerabilidade. Enfim, eu quero terminar falando ainda de um filósofo indiano chamado Avishai Margalit. Esse filósofo, ele procura definir o que é uma sociedade decente. E diz ele que uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha os outros. Então, eu, cidadão, não humilho outro cidadão. E, sobretudo, as instituições de uma sociedade decente não humilha aqueles que estão sob o jugo da sua autoridade. Então, acho que, ao fim e ao cabo, esse é o nosso norte, é isso que a gente quer. A gente quer uma universidade do Minho que não humilhe os seus alunos, que não nos discrimine, que não nos humilhe. E encerro aqui, agradeço a todos vocês a participação, de ter aceitado o nosso convite, de ter feito esse debate com a gente, e agradeço os nossos ouvintes. Até logo. Obrigado. Let's go. Obrigada.